Capítulo 4. O monge e o executivo. O verbo. Não tenho necessariamente que gostar dos meus jogadores e sócio, mas como líder devo amá-los. O amor é lealdade, o amor é trabalho de equipe, o amor respeita a dignidade e a individualidade. Essa é a força de qualquer organização. Eram 4 horas da manhã de uma quarta-feira e eu estava totalmente disperso na cama, olhando para o teto. Embora estivesse na metade da semana, parecia que o tempo não passava e que acabava de chegar. Na mesma proporção em que o sargento me irritava, eu estava especialmente intrigado com o nível dos meus companheiros de retiro e achava as palestras fascinantes, a região bonita e a comida excelente. Acima de tudo que estava intrigando com Simeão, ele era mestre em facilitar as discussões em grupo e extrair pensamentos interessantes de cada participante. Os princípios que discutimos, apesar de ser bastante simples e às vezes quase óbvio, eram profundos a ponto de mantermos acordado à noite. Sempre que eu falava com Simeão, ele parecia prestar muita atenção a cada palavra que eu estava dizendo e valorizando e importante. Era mestre em avaliar situações e analisá-las rapidamente e chegar ao âmago da questão. Quando desafiado, nunca ficava na defensiva e estava convencido de que eu era um ser humano mais seguro que eu jamais o conhecera. Eu me sentia grato por ele não se impor à sua religião ou outras crenças, mas nesse aspecto Simeão era positivo. Ele expunha claramente a sua opinião a respeito das coisas. Sua natureza era gentil e apaziguadora. Ele tinha um sorriso permanente e um brilho nos olhos que transmitia uma verdadeira alegria de viver. Mas eu queria aprender com Simeão. Meu sonho recorrente continuava a me perturbar. Encontre Simeão e ouça-o. Haveria alguma razão ou propósito maior para eu estar ali, como Raquel e Simeão acreditavam? Então, qual seria? Como a semana iria acabar em breve, eu prometi a mim mesmo empenhar-me ao máximo para descobrir. Simeão estava sentado sozinho na capela quando eu cheguei. 10 minutos antes daquela manhã de quarta-feira, seus olhos estavam fechados e parecia meditar. Por isso sentei-me em uma cadeira ao seu lado, silenciosamente. Mesmo sentado em silêncio ao lado do homem, eu não me sentia qualquer constrangimento. Vários minutos se passavam até que virasse para mim e perguntasse: "O que você tem aprendido aqui, John?" Buscando algo para dizer, a primeira coisa que me ocorreu foi: "Fiquei fascinado com o seu modelo de liderança ontem. Faz perfeito sentido para mim." "As ideias e os modelos não são meus", Simeão me corrigiu. "Tomei emprestado de Jesus." "Sim, Jesus." Eu disse, me mexendo na cadeira. "Acho que você sabe, Simeão, que eu não sou uma pessoa muito religiosa." "É claro que você é." Ele disse gentilmente, como se não houvesse dúvida a respeito disso. "Você mal me conhece, Simeão. Como pode afirmar isso?" "Porque todo mundo tem uma religião, John. Todos temos alguma espécie de crença a respeito da origem da natureza e a finalidade do universo. Nossa religião é simplesmente o nosso mapa, nosso paradigma. As crenças com que respondo às difíceis questões existenciais são perguntas assim, como o universo foi criado? O universo é um lugar seguro ou hostil? Por que eu estou aqui? O universo foi feito por acaso ou para uma finalidade maior? Há algo depois da morte? Todos nós, nestas coisas, claro que alguns mais, outros menos, mas até os ateus são pessoas religiosas, porque eles também têm a resposta a estas perguntas. Provavelmente, eu não passo muito tempo pensando nas coisas espirituais. Sempre fui à igreja local, assim como meus pais acreditávamos ser coisa certa a fazer. Lembre-se de que dissemos em sala de aula, John. Tudo na vida é relacional, tanto verticalmente para Deus, quanto horizontalmente para o próximo. Cada um de nós tem que fazer escolhas a respeito desses relacionamentos. Para crescer e amadurecer, os relacionamentos têm que ser cuidadosamente desenvolvidos e alimentados. Cada um de nós deve fazer as suas escolhas a respeito do que acredita e das suas crenças, e o que elas representam em nossas vidas. Alguém uma vez me disse que cada pessoa tem que fazer as suas próprias crenças, assim como cada um tem que fazer a sua própria morte. Mas Simeão, como se espera que saibamos em que acreditar? Como saber o que é a verdade? Há tantas religiões e crenças para escolher. Se você realmente está me perguntando e buscando a verdade, John, acredito que encontrará o que procura.
Ao final das 9 badaladas, Simeão estava pronto para iniciar. Como avisei ontem no nosso tópico, hoje é o amor. Sei que talvez seja um pouco desconfortável para vocês. Olhei para o sargento esperando testemunhar uma explosão, mas ele não chegou a fazer fumaça. Depois de alguns momentos em silêncio, Simeão continuou. Chris perguntou ontem o que é o amor e o que ele tem a ver com isso. Pois eu quero lhe dizer com muita ênfase que para compreender a liderança, a autoridade, o serviço e o sacrifício, é importante conhecer a palavra mais importante. Comecei a entender o significado real do amor há muitos anos, ainda na faculdade. Eu estudava filosofia naquela época e alguns de vocês podem se surpreender, mas era um verdadeiro ateu. Não é possível, Greg gritou. O senhor frade, renascido em pessoa, um descrente? Como pode ter sido isso, irmão? Rindo, Simeão respondeu. Por que, Greg? Eu tinha estudado todas as religiões, nenhuma me parecia plausível. O cristianismo, por exemplo, eu realmente tentava entender o que Jesus dizia, mas ele continuava voltado para a palavra amor. Disse para amar o seu próximo, o que eu imaginava ser possível contando que se tivesse bons vizinhos. Para piorar as coisas, Jesus insistia em que amássemos nossos inimigos. Para mim aquilo era pior do que o absurdo. Amar Adolf Hitler, amar o Gestapo, amar um assassino. Como ele podia ordenar que as pessoas fabricassem uma emoção como o amor, principalmente em relação às pessoas amáveis? Para usar uma palavra, Greg, comigo não. Agora você está pregando, querido, o sargento sorriu. Então surgiu uma crise em meus paradigmas a respeito da vida e do amor. Uma noite, vários colegas e eu nos reunimos para tomar algumas cervejas na taberna local. Um dos professores de língua veio se juntar-se a nós e logo a conversa mudou para as grandes religiões do mundo, até chegar ao cristianismo. E eu disse algo parecido como, sim, amar nossos inimigos, que piada. Eu tenho que amar um estuprador? O professor de línguas me interrompeu dizendo que eu estava interpretando mal a palavra de Jesus. Ele explicou que ao pensar em amor, eu estava confundindo sentimento com ação. Você sabe que a partir do momento em que tenho sentimentos positivos a respeito de alguma coisa ou alguém posso dizer que os amo. Geralmente associamos amor com bom sentimento. É verdade, Simeão, a diretora concordou. De fato, ontem à noite eu fui à biblioteca e procurei a palavra amor no dicionário. Havia 3 definições e as escrevi. Número 1, forte afeição. Número 2, ligação calorosa. Número 3, atração baseada em sentimentos sexuais. Você vê o que eu quero dizer, Teresa? O amor é definido um tanto mesquinhamente. E a maioria das definições envolve sentimentos positivos. O professor de línguas me explicou que muito do Novo Testamento foi originalmente escrito em grego. E o grego usava várias palavras diferentes para descrever multifacetado o fenômeno do amor. Se bem que me lembro, uma das palavras era eros, da qual deriva da palavra erótico, e significa sentimento baseado em atração sexual e desejo ardente. Outra palavra grega para o amor, storge, é afeição, especialmente com a família ou entre os seus membros. Nem eros nem storge aparecem nas escrituras do Novo Testamento. Outra palavra grega para amor era philos, ou fraternidade, amor recíproco, uma espécie de amor condicional do tipo você me faz o bem e eu te faço o bem. Finalmente, os gregos usavam o substantivo ágape e o verbo correspondente ágape para descrever um amor incondicional baseado no comportamento dos outros sem exigir nada em troca. É o amor da escolha deliberada. Quando Jesus fala do amor no Novo Testamento, usa a palavra ágape. Um amor traduzido pelo comportamento e pela escolha, não o sentimento do amor. Pensando nisso agora, a enfermeira acrescentou, parece bobagem tentar mandar alguém ter um sentimento ou emoção por alguém. Nesse sentido, aparentemente Jesus Cristo não queria dizer que nós devemos fazer de conta que as pessoas ruins não são ruins, ou nos sentir bem a respeito de pessoas que agem indignamente. O que ele queria dizer é que devemos nos comportar bem em relação a elas. Eu nunca tinha pensado nisso desta maneira. A treinadora aparteou. Claro, os sentimentos de amor talvez seja a linhagem do amor ou expressão do amor, mas esses sentimentos não são o que é o amor. Como Teresa disse ontem, o amor é o que o amor faz.
Falando nisso, acrescentei: eu percebo claramente que há ocasiões em que minha mulher não gosta muito de mim, mas ela percebe ao meu lado. De qualquer modo, ela pode não gostar de mim, mas continua a me amar, e manifesta isso em suas ações e envolvimento. Sim, o sargento acrescentou, surpreendentemente. Ouvi sujeito me falarem muitas vezes que quando ama as suas esposas, elas falam isso sentado nos bares, caçando mulheres, ou pais que se derretem de amor pelos filhos, mas não conseguem separar 15 minutos do dia para ficar com eles. E alguns dos companheiros do exército que fazem grandes declarações de amor às garotas quando os querem ir para a cama com elas. Portanto, dizem e fazer são coisas muito diferentes, não é? Você pegou a ideia, disse Simeão sorrindo. Nem sempre posso controlar o que sinto a respeito de outras pessoas, mas posso controlar o que me comporto em relação às outras pessoas. O sentimento varia, depende do que acontece às vésperas. Meu vizinho talvez seja difícil, eu posso não gostar muito dele, mas posso me comportar amorosamente. Posso ser paciente, posso ser honesto, respeitoso, embora ele opte por comportar-se mal. Acho que estou meio confundido, irmão Simeão. O pregador interferiu. Eu sempre acreditei, ao menos, que tem sido meu paradigma para que, quando Jesus disse amar seu próximo, ele estava pedindo para que tivesse afeto por ele. Este é o Jesus que os pregadores inventaram para anestesiar as pessoas, zombou o sargento. Como é que você pode ordenar alguém que tenha sentimentos positivos com alguém? Bom comportamento ainda dá, mas sentimentos positivos, por idiota, é a grande besteira. Por que você não tem que ser tão rude com as pessoas? Eu praticamente gritei. Autoridade e liderança. Honesto, confiável, de bom, modelo, cuidadoso, comprometido, bom ouvinte, mantém as pessoas responsáveis, trata as pessoas com respeito, incentiva as pessoas, atitudes positivas, entusiasta e gosta das pessoas. Amor ágape, paciência, bondade, humildade, respeito, generosidade, perdão, honestidade e compromisso. Só estou dizendo como são as coisas, grande homem. E geralmente à custa de alguém, retruquei esperando em relação a Greg, mas apenas encarou. Simeão caminhou em direção ao quadro e escreveu: Amor e liderança. O Novo Testamento nos dá uma lição definitiva de amor ágape, que ilustra o que estamos dizendo. Essa passagem era uma das favoritas de Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Roosevelt, e sempre lida nos casamentos cristãos. Alguém sabe a qual se refiro? Ah, sim, respondeu a treinadora. É a Epístola de Coríntios que fala da característica do amor, não é? Essa mesmo, Cris. Simeão confirmou. É o capítulo 13. Diz em essência que o amor é paciente, bom, não se gaba nem é arrogante, não se comporta inconvenientemente, não quer tudo para si, não condena por causa de um erro cometido, não se regozija com a maldade, mas com a verdade. Suporta todas as coisas, aguenta tudo. O amor nunca falha. Esta lista de qualidades lhe parece familiar? Eu observei, parece muito com a lista das qualidades de liderança que apresentamos no último domingo, não é? Muito parecida, não é, John? Simeão respondeu sorrindo. Parafraseando a passagem dos pontos-chave, o amor é paciência, bondade, humildade, respeito, generosidade, perdão, honestidade, confiança. Ele escreveu cada palavra no quadro. Em que lugar da lista vocês vê um sentimento? Todos me parecem comportamento, respondeu a treinadora. Vocês concordam que a linda definição de amor ágape, escrita há cerca de 2000 anos, também é uma bonita definição de liderança hoje? Amor ágape e a liderança são sinônimos. É interessante isso, né? O pregador pensou consigo em voz alta. Sabe, a velha versão do Novo Testamento, ágape foi traduzido como caridade. Caridade e serviço talvez defina melhor o ágape, que é a definição de amor que se encontra no dicionário. Simeão voltou ao quadro e escreveu nossa lista de qualidades de caráter do domingo anterior junto às palavras-chave. Simeão continuou. Depois do intervalo, eu gostaria de pedir a Teresa que trouxesse o dicionário da biblioteca
para podermos definir melhor este comportamento. Acho que os resultados irão surpreender alguns de vocês. Estão de acordo? Temos escolha? O sargento perguntou. Nós sempre temos escolha, Greg, respondeu Simão com firmeza. A diretora estava com o dicionário aberto no colo, pronta para iniciar, e Simeão. Procurei a primeira palavra, paciência. Ela é bem definida, como mostrar autocontrole em face de adversidade. Simeão escreveu a definição. Paciência, mostrar autocontrole. Deus, conceda-me paciência, disse Simeão com um sorriso. Será que a paciência, isto é, mostrar autocontrole, é uma importante qualidade de um caráter de um líder? A treinadora falou primeiro. O líder deve ser o exemplo de bom comportamento para com os jogadores. As crianças, os empregados ou quem quer que seja liderado. Se o líder gritar ou perder o controle, pode estar certo que o time também perderá o controle e poderá agir de forma irresponsável. Também é importante, a enfermeira acrescentou, que você crie um ambiente seguro em que as pessoas possam cometer erros sem terem medo de ser advertidas de forma grosseira, aos berros. Se você bater em um bebê que está aprendendo a andar, a cada vez que ele cair, o bebê ficará inibido e evitará caminhar para não se arriscar a levar outra surra, não é? Provavelmente ele irá sentir que é mais seguro engatinhar com a cabeça para baixo, sem se arriscar exatamente como alguns empregados amedrontados que conheço. Ah, saquei, o sargento sorriu maliciosamente. Se minhas tropas fizerem tudo errado, eu devo falar com um jeito, sem ficar zangado? Sem dúvida, vou obter muito sucesso. Eu acho que não é disso que estamos falando, Greg, a diretora retrucou. O líder, o dever de fazer com que as pessoas se responsabilizem por suas tarefas, apontando suas deficiências. No entanto, há várias maneiras de fazer isso, sem ferir a dignidade dos outros. Eu me surpreendi dando uma opinião. Em nossa organização, lidamos com voluntários, que são pessoas adultas. Não são escravos nem animais que devemos açoitar. Nosso trabalho como líderes e é mostrar-lhes a distância entre o seu desempenho e o desempenho esperado pela nossa empresa. Isso pode ser feito de uma forma calma, respeitosa e firme. Não precisa ser uma bronca. O pregador apropriou-se dos meus comentários, dizendo: a disciplina vem da mesma raiz de discípulo, que significa ensinar ou treinar. O objetivo de qualquer ação disciplinar deve ser corrigir ou mudar o comportamento. Treinar as pessoas e não punir as pessoas. E a disciplina pode ser progressiva. Primeira advertência, segunda advertência, aviso final. E, por último, você não pode mais fazer parte desse time. Vamos continuar como sugeriu a treinadora. Como o dicionário define a palavra bondade, Teresa? Bondade, dar atenção, apreciação e incentivo. Simeão explicou. Como a paciência e todos os traços de caráter que discutimos, a bondade fala a respeito da forma como agimos, e não como nos sentimos. Vamos considerar a palavra atenção, para começar. Por que a capacidade de dar atenção aos outros seria uma importante qualidade de um caráter para um líder? Por causa do que aprendemos como um efeito Hawthorne, e me surpreendi respondendo. O que é o efeito Hawthorne, John, velho companheiro? O sargento me provocou. Se eu me lembro bem, Greg, muitos anos um pesquisador de Harvard chamado Mayo queria demonstrar numa fábrica da Western Electric em Harton, New Jersey, que havia uma relação direta e positiva entre a melhoria da higiene do trabalhador e a sua produtividade. Uma das experiências consistiu simplesmente em aumentar as luzes da fábrica. Constataram que a produtividade dos trabalhadores aumentou. Quando estava preparando para continuar a estudar outra faceta da higiene do trabalhador, inadvertidamente, os pesquisadores diminuíram as luzes para não misturar as variáveis. E adivinha o que aconteceu com a produtividade do trabalhador? Diminuiu, é claro, respondeu o sargento, parecendo chateado. Não, Greg. A produtividade dos trabalhadores continuou aumentando. Portanto, o aumento da produtividade não foi causado pelas lâmpadas mais fortes e mais fracas, mas por alguém estar prestando atenção às pessoas. Isso ficou conhecido como o efeito de Hawthorne.
Obrigado por compartilhar isso comigo, John. Simeão agradeceu. Eu tinha esquecido essa história. Prestar atenção às pessoas foi o que importou. E eu acabei acreditando que, de longe, a maior maneira de que temos que prestar atenção às pessoas é ouvindo-as ativamente. O que exatamente quer dizer ouvir ativamente, Simeão? A enfermeira perguntou. Muitas pessoas acham erradamente que ouvir é um processo passivo que consiste em ficar em silêncio enquanto a outra pessoa fala. Podemos até conciliar bons ouvintes, mas o que fazemos na maioria das vezes é ouvir seletivamente. Fazemos julgamentos sobre o que está sendo dito e pensamos em maneiras de terminar a conversa ou direcioná-la para um modo mais prazeroso para nós. A diretora acrescentou: Alguém disse certa vez que se não soubéssemos que a seguir seria a nossa vez de falar, ninguém ouviria. Simeão balançou a cabeça com um sorriso. Podemos pensar 4 vezes mais rápido do que falamos. Por isso, há muitos ruídos internos. Conversação interna acontecendo em nossa cabeça enquanto a ouvimos. Tenho que admitir que enquanto Simeão dizia essas palavras, minha mente estava lá em casa, pensando em Raquel e o que estaria fazendo naquele momento. A tarefa de ouvir ativamente acontece em sua cabeça. Ele continuou. O ouvir ativo requer o esforço consistente e disciplinado para silenciar toda a conversação interna enquanto ouvimos o outro ser humano. Isso exige sacrifício, uma adoção de nós mesmos para bloquear o mais possível o ruído interno e, de fato, entrar no mundo de outras pessoas, mesmo que por poucos minutos. O ouvinte ativo tenta ver as coisas como fala e vê e sentir as coisas como se fala e sente. Essa identificação com que fala se chama empatia e requer muito esforço. A enfermeira acrescentou: No centro neonatal, definimos empatia como presença total junto ao paciente. Presença total não é apenas física, mas mental e emocional. Não é fácil, principalmente quando há tantas solicitações externas puxando por você. É sinal de respeito estar totalmente presente com alguém que está dando à luz, ouvindo e adivinhando suas necessidades. No primeiro tempo, como enfermeira de maternidade, muitas vezes eu estava lá fisicamente, mas psicologicamente a quilômetros de distância. Quando estamos totalmente presentes, acho que os pacientes dos mais diversos níveis sentem a diferença e agradecem pelo esforço. A diretora balançou a cabeça concordando. Há 4 maneiras essenciais de nos comunicarmos com os outros: ler, escrever, falar e ouvir. As estatísticas mostram que a comunicação a uma pessoa gasta em média 65% do seu tempo ouvindo, 20% falando, 9% lendo e 6% escrevendo. No entanto, nós nas escolas ensinam bastante a ler e escrever, e talvez até ofereça 1 ou 2 línguas eletivas, mas não fazem nenhum esforço para ensinar a prática do ouvir. Essa é a habilidade que uma criança precisa usar mais. Interessante, Teresa. Obrigado, Simeão continuou. E quais são as mensagens, conscientemente e inconsciente, que enviamos às pessoas quando nos damos e nos ouvimos atentamente? A enfermeira respondeu: O fato de desejarmos colocar do lado de todas as distrações e até as distrações mentais envia uma mensagem poderosa à pessoa que está falando, de que você realmente se importa com ela e que essa pessoa é importante para você. É verdade, Simeão. Ouvir é provavelmente nossa grande oportunidade de dar atenção aos outros diretamente, dizendo-lhe o quanto valorizamos. A diretora acrescentou: No início da minha carreira, eu acreditava que meu trabalho era resolver todos os problemas dos professores e alunos, sempre que surgisse. Ao longo dos anos, aprendi que ouvir e compartilhar o problema de outras pessoas alivia a carga. Há um efeito catártico em fazer com que, se ouvir atentamente a outra pessoa e puder expressar nosso sentimento, na parede da minha sala, na escola, tem uma citação de um velho faraó egípcio chamado Pahotep, que diz que precisa ouvir os apelos e gritos de seu povo, devem fazê-lo com paciência, porque as pessoas querem muito mais atenção do que dizer, para atendimento de suas reivindicações. Simeão sorriu aprovando. Prestar atenção às pessoas é uma necessidade humana legítima, que não devemos negligenciar como líderes. Lembre-se, o papel do líder é identificar e satisfazer a necessidade legítima. Ainda me lembro de que minha mãe disse há 50 anos, no dia em que me casei com minha linda mulher, Rita: Deus tem a sua alma.
ela me disse que nunca ignorasse uma mulher. Desconhecer esse conselho na minha relação com Rita me pôs em maus lençóis mais uma vez. Uma das principais tarefas do amor é prestar atenção às pessoas. Pensando nisso, eu disse: quando houve o movimento sindical na fábrica, me falaram muitas vezes que os empregados sentiam como se tivesse esquecido, que prestavam atenção neles como faziam antes. Obrigado a todos pelos seus comentários, respondeu Simeão. Voltando à nossa definição de bondade, Teresa leu para nós que bondade era dar atenção, apreciação, incentivo aos outros. Você acredita que as pessoas têm necessidade de apreciação e incentivo? Ou isso é apenas uma vontade? O sargento rebateu: eu não preciso desta apreciação. Diga-me qual é o trabalho a ser executado e ele será feito. E assim que eu lidero minha tropa, porque foi para isso que os homens se alistaram, e é para isso que estão sendo pagos. Por que carga d'água devo fazer com que todas as coisas mornas e macias? O pregador respondeu primeiro. Willis James, provavelmente um dos grandes filósofos que este país já produziu, uma vez disse que no centro da personalidade humana está a necessidade de ser apreciado. Acho que todos os que disseram que não têm necessidade de ser apreciado estarão mentindo a respeito de outras coisas também. Vai com calma, pregador, o sargento avisou. A enfermeira interpelou. Greg, eu sempre admirei os militares por causa das medalhas e comendas que davam como demonstração pública de sua apreciação pelo serviço e realizações. Um general sábio disse uma vez, a diretora acrescentou, que o homem nunca venderá sua vida a você, mas dará de graça por um pedaço de fita colorida. Eu também falei, imagine que se dissesse à minha mulher, querida, eu disse que amava você quando nos casamos. Se deixar de amá-lo, não se preocupe, voltarei para casa uma vez por semana trazendo um cheque. Que tipo de relacionamento seria esse? Para minha surpresa, o sargento balançou a cabeça a cada um dos comentários sem contestar. A enfermeira disse outra vez, uma das mentoras de minha vida foi minha primeira enfermeira e instrutora em trabalho de parto. Há quase 20 anos, uma vez ela contou que gostava de imaginar cada funcionário usando aquele tipo de anúncio sanduíche, na parte da frente. O anúncio diria, aprecie-me. E de trás, faça-me sentir importante. Aquela mulher tinha grande autoridade com as pessoas. Eu só não sabia, naquele tempo, o nome dessa autoridade. A professora continuou. Podemos manifestar bondade, uma das qualidades do amor independente dos nossos sentimentos por alguém. Como já dissemos, o amor é como nos sentimos a respeito dos outros. Mas como nos comportamos com os outros. Deixe-me ler o que George Washington Carver disse sobre bondade. Seja bons com os outros. A distância que você caminha na vida vai depender da sua ternura com os jovens, da sua compaixão com os idosos, da sua compreensão com aqueles que lutam, da sua tolerância com os fracos e fortes. Porque algum dia na vida você poderá ser um deles. A treinadora disse, também acho importante elogiar as pessoas. Valorize cada uma das boas e que fazem em vez de ser como um gerente gaivota que vive procurando pegar erro das pessoas. Sabe o velho ditado? Achamos o que buscamos. Foi a vez do pregador. É a verdade. Os psicólogos chamam isso de percepção seletiva. Por exemplo, minha mulher e eu começamos a procurar uma minivan e nos interessávamos por uma determinada marca. Antes de procurar uma van desta marca para comprar, eu nunca prestava atenção nelas na estrada. Mas a partir do momento em que me interessei, comecei a ver elas por todos os lados. Acho que o mesmo acontece com o líder. Quando começa a procurar o bem nos outros, fica atento para que as pessoas façam o bem. De repente você começa a ver as coisas que nunca tinha visto antes. A professora acrescentou, receber elogio é uma legítima necessidade humana, essencial nos relacionamentos saudáveis. Entretanto, há duas coisas importantes a considerar. Uma é que o elogio deve ser sincero. 2, deve ser específico. Entrar no departamento da empresa dizendo todo mundo fez um grande trabalho será insuficiente e pode até causar um ressentimento. Porque talvez nem todos tenham feito um grande trabalho. É importante ser sincero, específico e dizer, Joey, parabéns por ter produzido 250 peças ontem à noite. Grande realização. E nós sabemos como é importante reforçar um comportamento específico, porque o que é reforçado, ele é repetido. Vamos ver agora a terceira palavra em nossa definição de amor. É a humildade.
A diretora falou, folheando o dicionário. Humildade, ser autêntico, sem pretensão, orgulho ou arrogância. A diretora acrescentou. Qual a importância da humildade para um líder, Simeão? Quase todos os líderes que conheço são muito egoístas e pretensiosos. O sargento recrutou. O líder tem que ser chefe, forte, capaz de dar um chute no traseiro quando necessário. Desculpe, mas não compro essa ideia. O pregador interveio. A Torá, que é o primeiro dos 5 livros do Velho Testamento, afirma no livro dos Números que o homem mais humilde que jamais viveu foi Moisés. Lembre-se que quem foi Moisés? Foi quem atirou as tábuas dos 10 mandamentos na montanha. Abaixo, num acesso de raiva, quem matou um egípcio, quem matara um companheiro hebreu, foi aquele que estava constantemente discutindo e brigando com Deus. Ele lhe pareceu um tipo de homem tímido, digno de pena, Greg. Qual é a sua, pregador? Greg respondeu sarcasticamente. A treinadora interferiu suavemente. Acho que o que queremos de nossos líderes é a autenticidade, a habilidade de ser verdadeiros com as pessoas. Não nos queremos líderes inchados de orgulho e fixados em si mesmo. O ego pode de fato interpor o caminho e criar barreiras entre os líderes e seus liderados. Os líderes arrogantes que acham que sabem tudo são um estagno para muitas pessoas. Essas pessoas também é uma pretensão desonesta, porque ninguém sabe tudo ou tem tudo. Humildade para mim é pensar menos a respeito de si mesmo. Precisamos um dos outros, a enfermeira disse tranquilamente. Os arrogantes e orgulhosos fingem que não precisa. O individualismo que predomina em nosso país é mentiroso e cria uma ilusão que não somos e não temos que ser dependentes de outras pessoas. Que piada! Um par de mãos me tirou do útero da minha mãe ao nascer e outro minhas fraldas, e alimentou-me, nutriu, outro ainda me ensinou a ler e escrever. Agora outros pares de mão cultivam minha comida, entrega minhas correspondências, coleta meus lixos, fornece minha eletricidade, protege a minha cidade, defende a minha nação. Um par de mão cuidará de mim e me confortará quando eu ficar doente e velha. E por fim, outro par de mão me levará de volta à terra quando eu morrer. Simeão folheou suas notas e disse: um professor anônimo de espiritualidade uma vez me escreveu: ser humilde é ser real e autêntico com as pessoas e descartar as máscaras falsas. O que vem a seguir, Teresa? Respeito à diretora, e começou a ler outras vezes. O respeito é definido assim: tratar as pessoas como se fossem importantes. Respeito, tratar as pessoas como se fossem importantes. Agora você me confundiu de vez, o sargento disse. Isso é, eu comecei a ficar nervoso quando você falou sobre influência e amor. Agora você disse que eu tenho que beijar o traseiro das pessoas com bondade, apreciação e respeito? Ouça, sou sargento. Fui treinado para agir usando autoridade. Esse é meu estilo. O que você pede não é natural para mim. Greg Simeão interveio calmamente. Se eu trouxesse um general do exército à sua base, creio que você seria muito respeitoso e reconhecido e exibiria muitos dos seus comportamentos sobre os quais estamos discutindo. Usamos seus termos, provavelmente eu veria muita puxação de saco na sua atitude, não é mesmo? Encarando Simeão, o sargento respondeu: esteja certo que sim. O general é um homem muito importante e merece e terá que ser respeitado da minha parte. Ouça o que você está dizendo, Greg. Falei, você está dizendo que sabe como respeitar e apreciar. Você sabe como puxar saco, mas deseja apenas fazer isso pelas pessoas que considera importantes. Assim você é capaz de ter comportamentos possessivos, mas é muito seletivo em relação às pessoas a quem destina. Simeão retomou a palavra a partir daí. Vocês acham que podemos tratar com aqueles que lideramos como pessoas importantes? Imagine tratar Chuck, da retroescavadeira, como se fosse o presidente da companhia, ou nossos alunos como se fossem membros das diretorias, ou enfermeira como se fosse médico e soldados rasos como se fossem generais. Greg, você poderia tratar cada membro do seu pelotão como se fosse um general importante?
Sim, é possível, eu acho que seria muito difícil. O sargento concordou relutante. É isso mesmo, Greg. Simeão continuou. Como sempre digo, a liderança requer muito amor. Os líderes devem escolher se deseja ou não dedicar-se ao que lidera. Mas eu só respeito as pessoas quando elas merecem. O sargento continuou a objetar. Afinal, é preciso merecer o respeito, não é? A enfermeira, como seu jeito suave e amigável de falar, respondeu: Acredito que Deus não criou o lixo humano, apenas pessoas com problemas de comportamento. E todos nós temos problemas de comportamento, mas acho que todos nós deveríamos ser dignos de manifestação de respeito apenas por ser seres humanos. A definição de Teresa leu foi tratar as pessoas como se fosse importante. Acho que deveríamos acrescentar no final da definição, porque elas são importantes. E se você não aceitar a ideia, tente outra, de outra pessoa que deveria merecer manifestação de respeito, justamente por serem do seu time, do seu pelotão, do seu departamento, da sua família, do seu que quer que seja. O líder deve ter um interesse especial no sucesso daqueles que lidera. De fato, um dos nossos papéis como líder é apoiá-lo e incentivá-lo para que se torne bem-sucedido. Aquela mulher continuava a soprar. Olhando para o relógio, o sargento disse: está bem, compreendo, mas é melhor irmos andando. Com certeza não queremos perder a cerimônia religiosa do meio-dia, não é mesmo? Simeão reassumiu logo depois da segunda badalada. Qual é a próxima palavra de nossa definição de amor, Teresa? Primeiro, quero fazer que a pergunta, irmão Simeão, por que os frades são tão neuróticos a respeito do tempo? Isso é que as coisas tenham que ser feitas nas horas exatas, nem segundos depois. Estou contente porque tenha perguntado, Teresa. Para dizer a verdade, eu era um tanto fanático a respeito do que muitos antes de vir ao seu lugar. Lembre-se, tudo o líder faz, ele envia mensagem. Se nos atrasamos para uma entrevista, reunião ou compromisso, qual é a mensagem que estamos enviando aos outros? Pessoas atrasadas me deixam louca, a treinadora exclamou. Estou gostando muito do fato de tempo ser respeitado aqui, porque gosto de saber e esperar. Respondendo a sua pergunta, Simeão, eu capto várias mensagens quando uma pessoa atrasa. Uma é que o tempo dela deve ser mais importante que o meu. Mensagem que considero bastante arrogante. Atrasar-se também transmite mensagem de que eu não devo ser muito importante para a pessoa, porque ela certamente seria pontual com quem ela achasse que era importante. Também me passa que a pessoa não é muito honesta, porque a pessoa honesta cumpre a palavra e segue o compromisso, inclusive o tempo. Atrasar-se é um comportamento extremamente desrespeitoso. E o pior, cria um hábito. A treinadora tomou fôlego depois do discurso. Obrigado por me permitir me pregar. Simeão sorriu. Acho que não há nada mais a ser dito a respeito disso. Espero ter respondido as perguntas. Teresa, qual é a próxima definição? Obrigado, Teresa. O oposto de abnegação é egoísmo, que significa minhas necessidades em primeiro. O diabo com suas necessidades, certo? A abnegação significa satisfazer as necessidades dos outros, mesmo que isso implique em sacrificar suas próprias necessidades e vontade. Esta também seria uma linda definição de liderança, satisfazer a necessidade dos outros, mesmo antes das suas. Entende, o sargento disse. No campo de batalha, as tropas sempre fazem suas refeições antes dos oficiais. Eu me surpreendi protestando desta vez. Mas se estamos sempre satisfazendo a necessidade das outras pessoas, elas não ficarão mimadas e começarão a tirar vantagem de nós? Você não ouviu bem? John, velho companheiro, o sargento riu em silêncio. Devemos satisfazer as necessidades, não vontades. Se dermos às pessoas o que elas legitimamente exigem para seu bem-estar mental ou físico, acho que não devemos nos preocupar pensando que estamos mimando. Lembre-se, John, satisfazer necessidades e não vontades. Ser um servidor, não um escravo. Estou indo, Simeão. A sala riu a bandeira despregadas, enquanto Simeão olhava para a diretora em busca de uma definição. Perdão é a nossa próxima palavra. Está definida como desistir de ressentimento quando enganado. Perdão, desistir de ressentimento quando enganado? Não é uma definição interessante? Simeão comentou. Desistir de ressentimento quando alguém enganou você, porque esta seria um importante traço de caráter para um líder desenvolver.
Porque as pessoas não são perfeitas e, de uma maneira ou outra, agredirão você, a enfermeira respondeu. Imagino que na posição de líder isso aconteça muitas vezes. O sargento também não gostou dessa. Então, se alguém me engana, eu simplesmente finjo que não me arruinou? Passo a mão na cabeça e digo que está tudo bem? Não, Greg, Simeão esclareceu. Isso não seria liderar com integridade. Perdão não significa desconhecer as coisas ruins que acontecem, nem deixar de liderar elas à medida que surgem. Ao contrário, devemos ter comportamento afirmativo com as pessoas, não com um comportamento passivo de capacho ou agressivo que viola os direitos dos outros. Comportamento afirmativo consiste em ser aberto, honesto e direto com as pessoas, mas sempre de maneira respeitosa. Perdão é lidar de um modo afirmativo com a situação que aparece, e depois desapegar-se quando recíproco, o ressentimento. Como líder, eu não for capaz de desapegar de qualquer resquício de ressentimento, não consumirá sua energia e se transformará ineficiente. Senti vontade de falar. Minha mulher é terapeuta e muitas vezes lembra que seus pacientes que o ressentimento destrói a personalidade humana. Acho que a maioria de nós conheceu pessoas que guardam ressentimento durante anos e se tornam amargas e muito infelizes. Obrigado pelos seus comentários, Simeão sorriu. Você lembra que eu disse no domingo que todos nós juntos somos mais sábios do que qualquer um de nós sozinho? O que o dicionário define como honestidade, Teresa? A honestidade é definida como livre de engano. Honestidade, ser livre de engano. Eu pensei que honestidade era não dizer mentiras, falou a treinadora lentamente. Mas ser livre de engano é bem mais amplo, não é? Nós ensinamos às nossas crianças na escola, disse a diretora, que a mentira é qualquer comunicação com a intenção de enganar o outro. Omitir informação ou esconder pedaço da verdade pode ser considerado pequenas mentiras. Socialmente aceitáveis, mas ainda assim são mentiras. Lembre-se, Simeão continuou, honestidade é a qualidade que a maioria das pessoas colocou no topo da lista ou que mais esperam de um líder. Nós todos falamos em confiança, que é construída pela honestidade e mantém união dos relacionamentos. Mas honestidade com as pessoas também é o lado difícil do amor, o que lhe dá equilíbrio. A honestidade implica esclarecer as expectativas das pessoas, tornando-as responsáveis, dispondo de transmitir tanto as notícias más quanto as notícias boas, dando às pessoas um retorno, sendo livre, previsível e justo. Em suma, nosso comportamento deve ser isento de engano e dedicado à verdade a todo custo. Meu companheiro de quarto falou uma outra vez. Em meu antigo emprego, meu primeiro chefe costumava dizer que se não exigíssemos de nosso pessoal o cumprimento correto das tarefas, estaríamos sendo desonestos. Ele ia até mais longe e dizer que os líderes que não estabelecem e exigem ao seu pessoal um alto padrão de responsabilidade são ladrões e mentirosos. Ladrões porque estão roubando os acionistas, que lhe paga e contrata os empregados responsáveis, e mentiroso porque finge que está tudo bem com seu pessoal, quando de fato está tudo mal. Acrescentei, conheci muitos supervisores que pensavam que, contando de todo o mundo, estive feliz, mas a vida em seu setor correria bem. Ele se recusava em discutir as deficiências de seus liderados com medo de perder o prestígio, de que as pessoas ficassem zangadas com ele. Na realidade, eu nunca me dei conta que esse comportamento é desonesto. Acho que a maioria das pessoas quer, e elas certamente querem fazer como são avaliadas pelo líder. Muito bem, vamos ver compromisso, Teresa, Simeão pediu. Dê-me um segundo, tudo bem? Compromisso é definido como atear-se às escolhas. Compromisso, atear-se às escolhas. Simeão ficou silencioso por um momento antes de dizer: compromisso é provavelmente o comportamento mais importante de todos. E por compromisso quero dizer comprometer-se com compromissos feitos na vida. Isso é importante porque os princípios que estão discutindo requerem um esforço enorme. E se você não estiver comprometido como líder, provavelmente desistirá de exercer a autoridade e voltará a uma posição de poder, compromisso. Infelizmente, não há uma palavra popular nos dias de hoje. É isso mesmo, disse a enfermeira. Se não queremos o bebê abortados, se não queremos o cônjuge, nós divorciamos. E se não queremos o vovô praticando eutanásia, uma linda sociedade descartável. O sargento sorriu e disse: sim, todos querem estar envolvidos, mas ninguém quer estar comprometido. Há uma grande diferença entre dois. A próxima vez que vocês forem comer ovos com bacon, lembre-se disso. A galinha estava envolvida, mas o porco estava comprometido.
Ótimo, Greg. Eu tinha esquecido essa. Eu disse sentindo-me melhor a respeito do sargento, à medida que o conhecia. Ficamos quietos por algum tempo, considerando esse pensamento. Finalmente, Simeão quebrou o silêncio, dizendo: o verdadeiro compromisso envolve o crescimento do indivíduo e o grupo justamente como aperfeiçoamento constante. O líder comprometido dedica-se ao crescimento, aperfeiçoamento de seus liderados. Ao pedirmos às pessoas que lideramos que se tornem as melhores do que puderem, que se esforcem no sentido de aperfeiçoar sempre, devemos também demonstrar que nós, líderes, estamos também empenhados em escrever, em crescer e nos tornarmos o melhor que pudermos. Isso requer compromisso, paixão, investimento nos liderados e clareza por parte dos líderes a respeito do que eles querem e o que ele pretende conseguir com o grupo. Esse amor, compromisso, liderança, essa doação aos outros, tudo isso me soa como um bocado de esforço e trabalho. E eu disse com um suspiro: aposto que sim, John, continuou Simão. Mas foi isso que nos comprometemos quando nos candidatamos a ser líderes. Ninguém jamais disse que foi fácil. Quando optamos por amar e doar aos outros, estamos aceitando ser pacientes, bons, humildes, respeitosos, abnegados, generosos, honestos e comprometidos. Esses comportamentos exigirão que nos colocamos a serviço dos outros e que nos sacrificamos por eles. Talvez tenhamos que sacrificar nosso ego, ou até o nosso mau humor, ou em determinado momento, talvez tenhamos que sacrificar o nosso desejo de explodir com alguém, em vez de ser apenas firmes. Talvez tenhamos que sacrificar para amar e nos doar para que mesmo assim apreciamos. Mas como você disse antes, Teresa comentou, temos que escolher o que queremos. Não nos comportar de maneira amorosa, mas amamos os outros e nos doamos a eles, precisamos servir e sacrificar-se. Quando servimos e nos sacrificamos, construímos autoridade. E quando tivermos construído autoridade com as pessoas, então ganharemos o direito de sermos chamados de líderes. Compreendo o que você está dizendo, apartou a treinadora, e talvez concorde com isso. Mas fico com a impressão de que o comportamento assim está nos estipulando as pessoas. A diretora respondeu: manipulação, por definição, é influenciar as pessoas para o benefício pessoal. Acho que o modelo de liderança que Simeão defende fala de influenciar as pessoas em busca de um benefício mútuo. Se de fato estou identificando e satisfazendo as necessidades legítimas das pessoas que considero as que sirvo, elas também devem estar sendo beneficiadas pela minha influência. Concorda, Simeão? Como sempre, o grupo conseguiu articular esses princípios melhor do que faria. Obrigado. O pregador contou: uma vez ouvi falar em uma fita gravada por Tony Campolo, um pastor bastante famoso, conferencista e educador, em que se fala das suas sessões de terapia para noivos. Ele diz que sempre que um casal jovem procura, ele costuma perguntar: por que vocês vão casar? A resposta costumeira é claro: porque nos amamos de verdade. A segunda pergunta de Tommy é: vocês têm razão melhor para essa que não seja essa? O casal sempre olha surpreso, sem compreender a pergunta: qual poderia ser uma razão melhor do que essa? Nós de fato nos amamos, ele respondeu dizendo: sei que neste momento vocês trocam palavras apaixonadas e que os hormônios estão a todo vapor. Ótimo, aproveite. Mas o que será do relacionamento de vocês quando esses sentimentos e sensações acabarem? Como é de esperar, o casal se olha antes de responder num tom desafiador, e isso nunca acontecerá conosco. A sala explodiu de risadas. Vejo que alguns de vocês estão casados há muito tempo. Meu companheiro de quarto continuou: todos nós sabemos que os sentimentos que vêm e vão, e é um compromisso que nos sustenta. Tony concluiu: conversa com os noivos mostrando que cada casamento oferece uma oportunidade para uma união real e profunda, mas que só sabemos se somos capazes de construí-las quando a paixão inicial termina. Sim, Lee, Simeão afirmou, esse mesmo princípio de compromisso se aplica às lideranças. Os comportamentos que estamos discutindo hoje não são os tão difíceis como pessoas a quem gostamos. Muitos homens maus e mulheres más são bons amigáveis com as pessoas que gostam. Mas nossos verdadeiros caráteres de líder se revela quando temos que doar aos agressivos e arrogantes. Quando somos calados à prova, como somos colocados à prova e temos que amar as pessoas a quem não gostamos tanto. É nessa hora que descobrimos nosso grau de comprometimento. E aí descobrimos a espécie de líder que de fato somos. Teresa acrescentou: acho que foi Zaza Gabor quem disse que amar 20 homens durante um ano é fácil, se comparado a amar um homem durante 20 anos. Simeão caminhou para o quadro e completou o diagrama. Em nosso modelo, ontem dissemos que a liderança é construída sobre autoridade e influência, que por sua vez são construídas sobre sacrifícios, sobre serviços, que são construídos sobre o amor.
Então, por definição, quando vocês liderarem com autoridade, serão chamados a doar-se e a servir-se até sacrificar-se pelos outros. Mais uma vez, amar não é como você sente em relação aos outros, mas como você se comporta em relação aos outros. A enfermeira concluiu: o que estamos entendendo, Simeão, é que o verbo amar pode ser definido como um ato ou atos de doação aos outros, identificando e atendendo às suas legítimas necessidades. É mais ou menos isso? Lindo, Kim. Foi simplesmente a resposta.